Bom dia! Bom dia! Instagram, Facebook, checando tudo. Começando, voltando a essa série que eu fiquei aqui 2 semanas sem aparecer por aqui nesse horário de quarta-feira. Oi, Raquel, bom dia! Ai, que saudade que eu tava de aparecer por aqui esse horário. Bom saber que você tá aqui comigo, como sempre. Que alegria te ter por aqui. Eu sei que tem gente aqui no YouTube, se vocês puderem dar um alô e ver se tá tudo certo aí, com a imagem, com o volume. Ai, que alegria! Eu tô muito feliz de estar de volta, de poder continuar compartilhando essas histórias, esses conhecimentos, né? Organizando tudo isso para a gente poder colocar em prática todo o conhecimento que o Enneagrama traz, toda essa sabedoria que nos ajuda tanto no nosso dia a dia, né? Mas que realmente a gente precisa saber quais são os caminhos, construir os caminhos. Então, o assunto de hoje é um assunto muito especial, que ele é um assunto que não está necessariamente ligado aos 9 pontos, no sentido de que ele serve para todos nós, né? É um caminho que todos nós precisamos passar, que é o de equilibrar e compreender o funcionamento dos nossos 3 centros de inteligência. Então, eu estou muito feliz em trazer a minha visão, a minha perspectiva aqui para vocês, tá? Aqui no YouTube parece que tá tudo certo, então eu já vou começar. Geralmente, né, eu sempre começo trazendo uma história. Bom dia, Kátia! Seja bem-vinda por aqui. Eu geralmente trago uma história minha, uma vivência pessoal, né? E para mim, essa questão dos 3 centros de inteligência foi muito... Quando eu descobri, quando eu entendi, né, como é que tudo funcionava, para mim fez muito sentido. E eu passei a ter muito mais autonomia na minha forma de aprendizado, né? Bom dia, tia Elisete! Todo mundo aqui chegando. Oi, Martinha! Sejam todas bem-vindas, queridas. É uma honra ter vocês aqui comigo. Por que a gente precisa, né, compreender como é que funcionam todos os nossos centros de inteligência? O que eu vejo, assim, é que a gente acaba tendo uma visão muito distorcida de como a gente funciona, de como a gente aprende, de como a gente se relaciona. Então, ter esse entendimento nos ajuda a potencializar, né, os nossos centros de inteligência, as nossas inteligências, digamos assim. E eu sou uma pessoa que sempre fui considerada muito inteligente, né? Eu tirava boas notas na escola, eu sempre tive muita facilidade de aprender matéria, conteúdo. Mas era uma coisa muito engraçada, porque eu era muito lerda, eu era muito distraída e às vezes era como se minha cabeça desligasse do mundo e eu vivesse no mundo da lua, sabe? Pra mim, eu ficava assim, gente, como pode uma pessoa ser tão inteligente e ainda assim tão distraída e desligar completamente da cabeça e ter dificuldade de compreender coisas simples, né, do dia a dia, coisas relacionadas à minha vida pessoal. Então eu não entendia como minha cabeça funcionava e eu achava que eu era assim, né, que não tinha jeito, que era por conta, né, sei lá, sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Eu não entendia por que tudo aquilo acontecia, né? Uma outra coisa que também era muito comum é que eu era uma pessoa sedentária. E eu era dessas sedentárias, gente, que tinha orgulho de ser sedentária, sabe? Eu fazer academia, nossa, nem pensar, fazer exercício, nem pensar. Não corro nem da polícia. Então, assim, eu não olhava para o meu corpo, não energizava meu corpo. Martinha entende bem, né? Bom dia para todo mundo que está entrando aí, sejam todos bem-vindos. Então, gente, quando eu entendi, né, o quanto que isso estava relacionado, e depois vocês vão entender um pouquinho mais, olá, eu entendi que o fato de eu estar desligando o meu corpo, de não estar movimentando a energia do meu corpo, fazia com que a minha cabeça também se desligasse para coisas que eram importantes para mim. Né? Então é como se o meu cérebro entendesse assim, se você não cuida do seu corpo, se você não dá energia para ele, como é que você vai querer ativar o seu cérebro, né, para as suas coisas pessoais? Então, depois que eu comecei a praticar yoga, que eu comecei a me movimentar, que eu comecei a realmente fazer exercício físico, eu notei que a minha capacidade de concentração em coisas simples, em coisas minhas, melhorou. Né? E aí depois eu consegui fazer todo o trabalho emocional, entender os bloqueios do coração.
Então eu tô trazendo essa historinha para vocês verem o quanto que às vezes a gente, coisas simples da nossa vida, né? A dificuldade que a gente tem em meditar, em silenciar a mente, a gente não entende a importância que tudo isso tem e quais são os prejuízos que a gente causa para todo o nosso sistema quando a gente desliga a chavinha de um desses centros, né? Eu tenho atendido várias pessoas na minha mentoria que chegam e falam, mas eu senti emoção, senti tristeza, mas eu não sinto tristeza, eu não sinto nada. As pessoas não conseguem entender qual que é o sintoma fisiológico de quando elas estão vivendo uma emoção, né? Então, por quanto tempo a gente veio bloqueando o nosso centro emocional, dando preferência para o nosso mental, para a inteligência, para fazer as coisas, e a gente acabou se desligando do nosso centro emocional. E aí isso é especialmente dolorido para pessoas que, como a gente vai ver mais para frente, estão na tríade emocional do Eneagrama. Ou seja, pessoas que têm naturalmente esse centro mais, né, mais desenvolvido, ou mais distorcido, ou mais evidente, e elas precisam conviver com uma sociedade que não compreende essa força, essa inteligência emocional natural que algumas pessoas têm, né? Então, a ideia da live de hoje é que vocês ganhem compreensão de como esses centros funcionam, tanto quando eles estão no seu melhor, né? O que a gente extrai de melhor de cada um, o que acontece quando eles se distorcem, o que acontece quando eles não estão funcionando bem e o que a gente precisa fazer para equilibrá-los, né? O que a gente precisa fazer para que eles funcionem a nosso serviço, para que a gente tenha o nosso desenvolvimento, né? Bom dia, Larinha. Legal que você está aqui nessa live, que a gente falou sobre isso na última sessão, né? A Lara é minha mentorada e a gente fez exatamente uma sessão sobre os 3 centros de inteligência. Então hoje eu vou detalhar um pouquinho mais sobre isso, né? Como trabalhar, o que acontece em cada um deles. E, gente, os 9 pontos, lembrando que os 9 pontos, né, da mandala, eu não sei se tem alguém aqui que não conhece de Eneagrama ainda. Se eu estiver falando alguma coisa para vocês que é novidade, vocês fiquem calmos, tá? Que depois tudo vai fazer sentido. Tem outros vídeos dessa série lá no meu IGTV, e a gente vai conseguir entender. Tem muita coisa que já é de compreensão comum. Mas então vamos lá, seguindo, né? O que acontece que a gente perde a conexão com esses nossos 3 cérebros, com esses nossos 3 centros de inteligência. E aí eu coloquei aqui alguns problemas para a gente observar. O primeiro deles é a falta de conhecimento de como eles funcionam, né? Apesar de existir muitos estudos acerca do funcionamento, a gente que está no dia a dia, que não é nenhum especialista, a gente não tem muito acesso a esse conhecimento, né? De como o nosso... A não ser que a gente busque por isso, mas como é que funciona o meu cérebro, como é que os meus mecanismos reagem, como é que eu consigo observar as sensações em mim. Então, se eu não conheço algo, eu fico, de certa forma, refém da forma como ele funciona, né? O segundo problema é que quando a gente identifica alguma distorção nos nossos centros de inteligência, eu vou falar um pouco mais sobre essas distorções, e como eu comentei, por exemplo, da minha história, né, de ser inteligente, mas ser lerda, e de não conseguir pensar em coisas simples, essa distorção é encarada como tem algo de errado comigo. Né? Tem algo de errado comigo, eu não sei por que isso está acontecendo, eu sou assim mesmo. Às vezes a gente acha que só a gente é assim, né? Nossa, será que só eu sou assim? Só eu tenho esse problema? Não é possível. Então a gente acaba achando que aquilo, né, não está no nosso controle mudar. E aí a gente meio que aceita, eu sou assim mesmo, eu não sei como mudar, não tem jeito. E a gente vive refém disso, né? E a gente não consegue encontrar o caminho. Às vezes a gente até quer mudar. Eu lembro que eu ficava com tanta raiva de eu ser lerda, eu falava, gente, mas não é possível, que não tem um jeito para eu mudar. Eu queria mudar, mas eu não sabia como. Eu não sabia qual era o caminho para mudar, para corrigir essas distorções, né? Então, por isso que o Eneagrama é de uma ajuda fantástica, assim, que a gente vai entender, porque ele nos dá esse caminho do que exatamente eu preciso fazer, o que eu preciso compreender para que eu consiga, pelo menos, diminuir, né, essas distorções ou conviver de maneira mais harmônica com tudo isso, porque no fundo a gente sempre vai ter, né, alguma distorção, algum ponto a trabalhar, a gente vai ter que viver com emoções e com situações desafiadoras a nossa vida inteira.
Então, a gente tendo conhecimento do funcionamento, a gente consegue lidar melhor com isso, a gente consegue ter mais liberdade para se expressar, né? Para ser quem a gente é. Outro erro que eu vejo, assim, né? Um grande problema que eu vejo na nossa sociedade é a supervalorização da inteligência mental, né? A gente acha que só é inteligente quem sabe muito. A gente acha que só é inteligente quem conhece das coisas, quem consegue falar bem sobre as coisas, consegue organizar as ideias. E aí a gente meio que ignora ou subestima os outros tipos de inteligência. Como, por exemplo, pessoas que são super sensíveis para saber como a outra pessoa está sentindo, né? Pessoas que são de alguma forma sensitivas, que conseguem ter uma inteligência mais prática, esses outros tipos de inteligência não são valorizados. Então a gente encara todo mundo que não sabe como não, essa pessoa não é inteligente. Sendo que a nossa inteligência vai muito além do conhecimento, né? Não é à toa que a gente vê aí pessoas que não têm estudo e que são capazes de coisas incríveis no mundo, de grandes realizações, né? Então, a preocupação, essa aceleração, né, que você está falando, tia, a gente vai falar um pouco disso. O que acontece com essa... Por que às vezes a gente se preocupa tanto, né? Isso é uma distorção no centro mental. Por que a cabeça fica tão acelerada e a gente não consegue, né? Porque a gente fica tentando focar só na mente, mas a mente, a forma dela funcionar, quando ela se distorce, a gente precisa aprender como fazer para acalmar essa distorção, né? Para equilibrar. Então, gente, a gente acaba com essa supervalorização da nossa inteligência mental, subestimando, e a gente perde a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de se relacionar, a gente perde outras formas de viver que são mais ligadas a esses outros centros, né? E isso traz infelicidade, isso traz frustração. Então, quando a gente consegue trazer esse equilíbrio, a gente vive com muito mais plenitude, tá? Então, qual que é a solução para tudo isso? Né? São 3 passos muito simples que eu vou detalhar mais para frente, vocês vão entender. Mas basicamente, o primeiro ponto é entender o funcionamento desses 3 centros de inteligência, ou desses 3 cérebros, né? Saber como que cada um funciona, quais são suas características, como eles saem do trilho, como fazer para voltar. O segundo ponto é identificar quais são as suas próprias distorções em cada um desses centros, né? É como fazer um diagnóstico em você mesmo. Como é que eu funciono? Né? Uma coisa é aprender sobre o funcionamento geral. Outra coisa é entender o que desse funcionamento se aplica a mim. O que é que está me fazendo sentido neste momento? Porque às vezes a gente tem distorções diferentes ao longo da nossa vida. Então, o segundo passo é fazer esse diagnóstico. Como é que tá? E aí o tempo todo a gente precisa se perguntar, né? Como é que anda minha mente? Tá acelerada? Tá muito ansiosa? Como é que anda meu coração? Como andam as minhas emoções? Como eu tô cuidando do meu corpo? Como eu tô cuidando do meu senso prático, da minha sexualidade, né? Que a gente vai ver que é uma inteligência nossa. Então, primeiro passo, entender o funcionamento dos 3 centros. Segundo passo, identificar as nossas distorções, entender o que está acontecendo com os meus 3 centros, como eles atuam em mim. E o terceiro passo, que é onde eu vejo que o Enneagrama realmente tem a sua cereja do bolo, a sua pérola, que é descobrir qual é o caminho para desenvolver e para equilibrar esses 3 centros. Como que eu faço para minha mente funcionar melhor? Como que eu faço para o meu coração funcionar melhor? Como que eu faço para os meus instintos, para o meu mecanismo animal instintivo funcionar melhor? E dependendo do que você descobre na etapa anterior, dependendo do que você percebe, né, os caminhos são diferentes. Os trabalhos que precisam ser feitos são diferentes, né? É igual quando você, sei lá, imagina que você está com uma dor de cabeça. E aí você acha que a dor de cabeça é por conta da cabeça, mas às vezes a cabeça tá doendo porque você tá com problema no estômago. E o seu estômago já tá tão ferrado ali que só o estômago não é suficiente. Aí você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Mas vai adiantar tomar um remédio para dor de cabeça? Ele até pode diminuir o sintoma, mas ele não vai atuar na causa.
né? Talvez para o estômago você vai ter que tomar um chá, você vai ter que mudar seus hábitos alimentares. Então, com os 3 centros de inteligência é a mesma coisa. O remédio ou o antídoto que a gente tem que dar para cada um deles é diferente. Então, por isso que é importante observar como cada um funciona, saber quais que são as emoções associadas a cada um para a gente poder dar o remedinho na hora que a gente precisa, beleza? Agora, Michele, isso é coisa só do Enneagrama, né? Será que isso é uma invenção do Enneagrama? Na verdade, não, gente. Essa questão dos nossos 3 centros de inteligência, como a gente fala no Enneagrama, os 3 cérebros, eles já são amplamente estudados pela ciência. O que a gente chama aqui de inteligência mental é o que os cientistas chamam de neocórtex, ou seja, a parte do nosso cérebro que foi a última parte a se desenvolver em termos, né, do nosso processo evolutivo. E ou seja, é o cérebro mais recente que o homem tem, que traz pra gente essa inteligência mental, a capacidade analítica, a capacidade de compreender as coisas. O cérebro que a gente chama do cérebro emocional, que os cientistas estudam e entendem como o sistema límbico, né? Que são os comportamentos emocionais, a conexão que a gente tem com as pessoas, o amor que a gente sente. Então, isso tudo tá, né, biologicamente no nosso sistema límbico. E o terceiro cérebro, que é o que a gente chama de cérebro intuitivo ou centro de inteligência prático intuitivo, que é o que os estudiosos, né, entendem como o nosso cérebro reptiliano. E por que reptiliano? Reptiliano vem de réptil. Réptil vem de animal, né? É uma estrutura primitiva de inteligência. Então, a nossa inteligência instintiva, ela vem com a gente desde muito tempo, né? Desde os nossos ancestrais. E ela digamos assim, a que tem maior força dentro de nós, porque primeiro porque é a inteligência mais desenvolvida que a gente tem, né? Porque ela vem de desde antes de existir homem, a gente tem essa inteligência. Segundo, porque é ela que busca a nossa sobrevivência. É ela que vai fazer com que a gente, né? Se você pensar no homem das cavernas, que precisava lutar, que precisava caçar, que precisava, né, encontrar uma parceira para procriar, é esse cérebro, é essa inteligência animal que muitas vezes nos domina. Então, às vezes a gente age por impulso, sabe aquele impulso que te faz agir e você acha que né, que você está fazendo com consciência? Não é o seu cérebro animal, instintivo que está ali fazendo você agir. Então, compreender esses mecanismos vai fazer com que você aprenda a lidar com eles, né? Muitas vezes a gente acha que a gente está tomando uma decisão racional, mas é o nosso sistema límbico que está ali falando. Não, você precisa fazer isso, porque senão o fulano não vai gostar de você, né? Então, a gente precisa entender os sinais que cada um deles nos dá. Agora, se a ciência já está estudando, se tem vários, né, artigos científicos e várias coisas que explicam esses 3 cérebros, qual que é a contribuição do Enneagrama para isso tudo? Né? O que o Enneagrama tem a ver com tudo isso? Como é que a gente junta as duas coisas? E essa é a parte que eu acho mais incrível, assim. Porque o Enneagrama, apesar de não se ter os termos que a gente usa no Enneagrama não ser tão científico, embasado, essas duas sabedorias são muito complementares. Então, quando a gente estuda neurociência, quando a gente estuda, né, os comportamentos psíquicos do ser humano, bate exatamente com o que a gente vê dentro dessa sabedoria, que nada mais é do que uma forma de organizar a nossa forma de funcionamento, né? Então, assim, a gente entende que as pessoas funcionam de maneiras diferentes, nem todo mundo é exatamente igual, né? E o Enneagrama nos ajuda a observar formas didáticas de como a gente funciona. E nos dá, a partir disso, um caminho específico para a gente desenvolver aquilo que está distorcido dentro da gente, né? Então, ele não vem para substituir a ciência, para né, querendo contradizer, muito pelo contrário, é algo que é muito complementar com tudo que vem sendo estudado até agora. E um outro ponto que o Enneagrama nos traz, que muitas vezes a ciência não traz,
é que o Enneagrama também fala pra gente de uma dimensão sutil, de uma dimensão energética que existe em nós. Então, muitas vezes a ciência foca no conhecimento biológico, no conhecimento mecânico, nos automações do nosso corpo, da nossa máquina. Mas, como o Enneagrama vem de uma ciência, né, ou vem de uma origem espiritual, o que a gente entende é que essa máquina que a gente tem, esse corpo físico, essa mente, estão a serviço da nossa alma, do nosso espírito. E aí, gente, eu peço licença, né, para vocês, independente da crença que vocês têm, né? Aqui eu tô falando de algo que muitos de nós acreditamos e percebemos que a gente não pode estar nesse mundo só por essa carne, né? Existe uma inteligência divina, existe uma força divina que governa a nossa forma de ser. Inclusive a própria ciência reconhece isso. Então a gente entende dentro do Enneagrama que essa máquina está a serviço do nosso espírito. Só que às vezes esse serviço, a máquina, ela é usada para proteger a nossa alma, né? Então, às vezes esses comportamentos automáticos que a gente tem é para nos proteger, proteger do sofrimento, proteger da morte, proteger da gente não conseguir mais se relacionar, procriar e progredir, né? Só que na hora de tentar nos proteger, ela acaba nos colocando em algumas ciladas. Então, qual que é a diferença? O que é o ponto que vai fazer a gente usar esses 3 cérebros a nosso favor? Vai estar na nossa consciência. É tomar consciência de como nós funcionamos, de quem nós somos, de como esses mecanismos são usados para nos proteger e acabam nos machucando ou nos impedindo de crescer, né? Se você for parar para pensar no ovo, né? Quando o pintinho está dentro da casca do ovo, a casca do ovo serve para protegê-lo, mas chega um momento que ele precisa romper para poder crescer. Da mesma forma, os seres humanos, nós temos esses 3 centros de inteligência que cada um está ali atuando para nos proteger de alguma ameaça, eles nos protegem, mas para que a gente possa crescer, para que a gente possa transcender a forma como nós vivemos, a gente precisa quebrar esses mecanismos que estão nos protegendo, entende? Não sei se fez sentido isso que eu tô falando para vocês, gente. Depois vocês me dão um feedback aqui nos comentários, né? Essa foi a forma que eu encontrei de organizar esse conhecimento que me foi passado e que a gente precisa de alguma forma colocar em prática, né? E eu acho que esse entendimento de que nós somos mais do que apenas um corpo, uma mente e um coração, nos faz compreender como a gente pode ser mais, como a gente pode realmente honrar, né, aquilo que a gente tem, que foi um presente de Deus, né, um presente do universo, a gente ter essa máquina a nosso serviço e usá-la para o progresso, tanto nosso quanto das pessoas ao nosso redor, né? Ótima metáfora, que bom, Raquel, eu acabei de pensar nela aqui agora, né? Porque é bem isso, então assim, e aí, gente, é legal essa metáfora do ovo e a gente entender que esses mecanismos estão aqui para nos proteger, porque a gente deixa de julgar. A gente começa a olhar para as pessoas que estão agindo a partir desses mecanismos de proteção e a gente começa a ter compaixão pelas pessoas, porque a gente percebe que as suas atitudes e os seus comportamentos são simplesmente para se proteger, né? Então a gente consegue olhar tanto para a gente quanto para as outras pessoas com mais amor, com mais compaixão, né? Então vamos lá. Né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como é que funciona, quais são as características de cada um desses 3 centros de inteligência, tá? Eu vou começar pelo mental, depois eu vou para o emocional e depois para o instintivo. E para cada um deles eu vou falar qual que é a busca, o que cada um deles busca trazer para a gente, né? Qual que é a emoção principal associada a esse centro, quais são as características que ele tem, quais são as suas distorções, o que acontece quando ele não está funcionando bem e quais são as práticas. O que a gente precisa fazer para trazer, para que esse centro seja equilibrado, né?
Então, assim, lembrando que cada um de nós possui os 3 centros de inteligência. Então, a gente vai ter que lidar com todos eles, uma hora ou outra, né? Dependendo do seu perfil do Eneagrama, você vai precisar começar por um para depois ir para os outros. Mas, no fim do dia, todos nós vamos precisar de trabalhar todos eles, tá? E se der tempo, no final da live, eu passo uma dica por tipo do Eneagrama, tá? Porque cada um deles vai ter uma manifestação um pouco diferente de cada um desses 3 centros, tá bom? Mas tem bastante conteúdo aqui pra gente ver. Então vamos lá, qual que é a principal busca do nosso centro mental? O que que ele quer? Ele quer nos dar orientação e segurança. Então, o nosso centro mental, ele busca a nossa segurança. Ele busca olhar para as coisas logicamente, né? Para que a gente possa saber onde a gente está pisando, saber o caminho onde a gente está indo. Então, a principal função do nosso centro mental é nos dar orientação. É o que a gente chama, né, da clareza mental, da intuição. Então, esse centro, a sua principal busca é pela segurança, é pela clareza mental e a orientação. Qual que é a emoção que ele está associado? E aí, se eu busco segurança, o que eu preciso ter para me mostrar se eu não estou seguro? Aquele sinal de alerta. Então, a principal emoção associada a esse centro é o medo. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu estou segura? Será que... Né? Então, quando o centro mental está distorcido, né, igual a Elisete falou, quando eu estou ansiosa, quando eu estou com a mente acelerada, o que isso quer dizer? Que eu perdi a orientação, eu perdi a minha segurança e eu crio estratégias, mecanismos para suprir essa emoção do medo que surge quando eu perco isso. Então, toda tagarelice mental, tudo que a gente fica com a mente acelerada, é porque a gente perdeu esse senso de segurança, de proteção. Né? E essa distorção, ela vai ser ainda maior nos perfis 5, 6 e 7 do Eneagrama. Depois, como eu disse, eu vou trazer, né, se der tempo no final, como que cada um cria estratégias para lidar com esse medo que surge da falta de segurança. Então, gente, o nosso centro mental, quando ele está alinhado por essa busca por segurança... Ah, Kátia, você é tipo 6, né? O tipo 6, ele tá no centro da tríade mental. Então, ele, como eu costumo falar, quem tá sempre no centro da tríade vai perder mais facilmente a conexão com esse centro de inteligência. Então, quando você se conecta com ele, ele te traz também a sua maior força, digamos assim, né? Quando ele está alinhado, você tem o senso de orientação, você se conecta com a sabedoria, com a estratégia, com o planejamento, né? É onde você absorve o conhecimento cognitivo. Então, é muito importante, né, a gente entender essa característica, porque para saber quando ela distorce, né? E o que acontece quando ela distorce? Ao invés de eu ter sabedoria, planejamento, clareza, como é que ele funciona? Ele fica ansioso. Então, a ansiedade é uma característica dessa distorção do centro mental. É onde vai vir a tagarelice mental, é onde a gente vai ficar com pensamento acelerado, pensamento difuso, né? A gente não vai conseguir entender direito o que está acontecendo, a gente perde essa capacidade de compreensão das coisas com clareza, né? Então, a distorção no mental vai gerar essa sensação de estar perdido, de estar sem orientação. E aí vai gerar paralisação, vai gerar bloqueio. Porque, peraí, se eu não sei onde eu tô indo, para onde eu vou? Então eu paro, né? Eu paro de pensar, eu paro de agir, eu me desconecto emocionalmente. Então percebe como uma distorção na mente acaba afetando os outros? Essa sensação, mesmo querendo resolver tudo, a gente quer achar que o nosso cérebro vai ser capaz de resolver tudo, mas ele não vai. Porque ele é só 1/3 da nossa inteligência. E ele é o menos desenvolvido, ele é o mais bebezinho de todos os cérebros. Então a gente acha que ele sabe tudo, mas a verdade é que não, sabe? O nosso cérebro, ele nos engana, porque é como se ele fosse uma criança. Ele acha que ele está sabendo das coisas, mas o nosso coração e o nosso instinto, eles sabem muito, eles estão nesse mundo há muito mais tempo
né? Então eles conseguem trazer inteligências para a resolução de problemas de forma muito diferente. Agora, o que eu faço então, Michele? Se eu percebi que o meu centro mental está distorcido, como eu faço para trazê-lo para o centro, trazê-lo para o equilíbrio, né? Independente de qual seja o meu tipo do enneagrama. Primeira coisa, meditação. Meditação, né? A gente fala, muitas pessoas resistem em começar. A ciência já provou que a meditação realmente tem inúmeros benefícios e não tem como a gente equilibrar a nossa mente se a gente não silenciar a nossa mente, né? Então, uma prática muito importante, cada vez mais difícil nos dias de hoje, silêncio, né? O quanto que a gente não está acostumado com o silêncio. A gente está tão acostumado com fala, com o Instagram o tempo inteiro, ouvindo música, vendo filme, né? A gente não está acostumado ao silêncio, a simplesmente contemplar o vazio da mente, né? Então, para a gente poder equilibrar o nosso centro mental, a gente precisa aprender a silenciar a mente através da meditação. Ou qualquer outra prática de silenciamento, né? Algumas pessoas gostam, por exemplo, né? Outras opções de escrever, de colorir uma mandala, de fazer uma arte. Então a gente precisa elaborar esses pensamentos através da escrita, através da expressão, através do compartilhar o conhecimento, conversar com alguém, tirar da mente, sabe? Colocar no mundo. Oi, Mari! Oi, Diogo, bom dia a todo mundo que entrou, que tá por aí, sejam bem-vindos. Então, gente, esse nosso centro mental, ele precisa de clareza, e para ele ter clareza, a gente tem que eliminar as distrações, parar de querer absorver conteúdo, informação. Calma para se ter clareza. Né? As respostas da mente, elas vêm de um espaço que ele é anterior a todo o barulho mental. Então, para a gente equilibrar esse centro, a gente precisa silenciar. A gente precisa pausar, sabe? Apertar pause na vida e falar, agora eu vou ouvir o que a minha mente está querendo me dizer. Isso para o tipo 6 ainda é bem, né, desafiador, mas é o único caminho, é o único. E eu falo, sempre o maior desafio é o maior aprendizado. Porque para as pessoas que têm o centro mental mais distorcido, essas práticas que eu estou falando aqui vão ser mais desafiadoras. E se elas vão ser mais desafiadoras, o benefício para vocês vai ser ainda maior, né? Então esse é o centro. E uma outra prática, gente, que eu queria falar aqui, que na verdade não é uma prática, mas é uma dica. É para vocês desconfiarem do que a sua mente está dizendo, tá? Desconfiem, porque a nossa mente... Lembra que eu falei que os nossos centros de inteligência, eles estão aqui para nos proteger? E a nossa mente, ela tenta nos enganar. Então, os nossos pensamentos, as nossas crenças, são formas da gente se defender do mundo, que não necessariamente correspondem à realidade. Então, às vezes, quando a gente vê uma situação, ou aquela pessoa, vi aquela pessoa, não fui muito com a cara dela, minha mente está falando aqui. Então, tudo que a sua mente te disser, desconfie. Sabe aquelas crenças de, mas isso daqui não dá dinheiro, mas tudo é muito difícil, a vida é muito difícil. Todas essas crenças que a gente tem são formas de ver o mundo que são distorcidas. Então, a última prática que eu queria trazer para o centro mental é desconfie dele, sabe? Questione o que você acredita, questione as suas crenças, questione o que as pessoas te falam. Porque muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada da realidade quando a gente pensa só no que a nossa cabeça está querendo nos dizer, tá? Vamos lá então para o segundo centro, que é o centro emocional, o centro do coração. É o centro que está ligado à nossa conexão com as pessoas. Então, qual que é a busca principal desse centro, né? Lembrando que o centro mental busca por segurança e orientação. O tipo 4, o centro emocional busca por amor, conexão. E ele também é o que vai nos mostrar o nosso senso de valor.
eu tenho valor, eu sou importante, eu sou amada pelas pessoas, né? Eu consigo me conectar com outras pessoas de maneira afetiva, de maneira amorosa. Então essa é a principal busca, a gente quer ser amado e todos os seres humanos querem ser amados, sem exceção, é uma necessidade dos seres humanos. Só que qual que é o problema? Nessa busca por ser amado, por ser valorizado, a gente acaba ficando aprisionado em emoções e em estratégias distorcidas para buscar esse amor. E às vezes isso gera dor, isso gera sofrimento. Então a principal emoção associada a esse centro do coração é a emoção da tristeza, é a emoção, sabe, aquele sentimento de dor, de desesperança, de melancolia, aquela coisa que às vezes a gente nem sabe explicar. A Elaine é emocional e é um desafio grande. Tá vendo, gente, que a pessoa que é mental, o desafio maior tá na mente. A pessoa que é emocional, o desafio maior tá no coração. Não quer dizer que os outros não sejam um desafio, mas esse é o primeiro ponto que você precisa observar, né? Então, esse centro na busca por amor, na busca por valorização, ele se conecta com emoções distorcidas da tristeza, da mágoa, né? É bem assim mesmo, né, Elaine? Mas isso faz parte da experiência humana, né, gente? Eu falo que às vezes a gente olha, parece que o do coleguinha é pior que o nosso. Ai, mas os mentais... Mas isso tudo faz parte da nossa experiência humana. Então a gente precisa acolher a confusão mental da mesma forma que a gente acolhe a clareza. A gente precisa acolher as emoções difíceis, assim como a gente acolhe as emoções positivas. Porque tudo isso faz parte de quem a gente é. Mas tendo esse conhecimento, eu sei onde está o meu desafio para transcender, né? Então, quais que são as principais características do centro emocional? É ele que vai ser responsável pelas nossas relações, seja relação com pai, com mãe, com irmãos, com marido, com esposa, com namorado, sejam as relações de trabalho, as amizades, as relações de inimizade, as pessoas que a gente não gosta, as pessoas que nos irritam. Então, essa sensação que a gente tem de essa pessoa aqui eu gosto, essa eu não gosto, tudo isso é a nossa inteligência emocional que está ali se conectando, né? Ele vai ser responsável pelos nossos sentimentos de tristeza, de melancolia, de amor, de alegria, né? Então as nossas sensações emocionais vão estar sempre ligadas a esse centro. É aqui que a gente vai ter a empatia de conseguir olhar para o outro, sentir a dor do outro, sentir o que o outro está sentindo, né? É aqui que a gente vai conseguir compreender, não de maneira mental, mas de maneira, né, com essa sabedoria intuitiva do coração, o que dói no outro, o que faz o outro feliz. É onde a gente vai dar reconhecimento, valor, carinho, afeto, abraço, né? E que muitas vezes a gente se desconecta de todas essas sensações. Às vezes a gente, ou na busca por isso, a gente acaba entrando em ciclos viciosos. Quando a gente não recebe essa conexão, a gente acaba tendo ressentimento, tendo comportamentos, né, manipulativos, agressivos, ou a gente pode criar estratégias para poder sentir esse amor. Essa inteligência é a que mais me atrapalha na vida. Eu já tomei muitas decisões erradas por ser uma ignorante emocional. Exatamente, Elaine. É porque às vezes a gente toma uma decisão pautada numa emoção do nosso coração. Uma emoção, uma vontade de ter esse amor e esse reconhecimento, né? E a gente acha que a gente está decidindo de forma racional, mas não. Então, quando eu conheço isso, eu reconheço, eu crio inteligência emocional. Eu reconheço minha emoção, mas eu falo, peraí, eu tô sentindo isso, mas eu preciso agora trazer para minha mente para eu tomar uma decisão que vai me dar a orientação correta, né? Então, esse é o caminho. E aí o que acontece quando esse centro se distorce? Ele vai gerar mágoas, ele vai gerar ressentimento, ele vai gerar melancolia, ele vai gerar baixa autoestima. Sabe, aquelas pessoas que têm muito problema de olhar para si e não conseguir apreciar a beleza que tem em si, de não conseguir perceber o seu valor, é uma distorção no centro emocional.
Não é mental. Às vezes a pessoa olha, ela sabe que o corpo dela é lindo, mas ela não consegue se enxergar nessa beleza. Porque o coração está dizendo para ela, olha, você precisa ser mais para ser amada, para ser amado. Então, a distorção do coração gera essa baixa autoestima, esse baixo senso de valorização. E aí, como a Elaine falou, isso vai levar a gente a tomar decisões pautada nessa emoção de falta, que vai fazer com que a gente tenha problemas na vida, nos nossos relacionamentos, né? Então, é muito importante acolher, encher esse coração de amor. E todas as estratégias, né, lá no mental, eu falei de meditação, de silêncio, de acalmar a mente. E para o coração, como é que a gente dá um remedinho para ele? Né? Qual que é o remedinho que a gente dá para ele? Para o coração, gente, o primeiro ponto é meditação. Ué, mas de novo, meditação. A meditação, ela vai nos conectar com a nossa parte sutil, né? Ela vai nos conectar não com não com o que a gente vê no dia a dia, mas é como se a gente conseguisse perceber o espaço do nosso coração. É como se a gente conseguisse ganhar a percepção das nossas emoções, né? Sabe uma outra prática que eu adoro, que eu faço muito e que ajuda demais? Chorar. Chorar. Seja com filme de comédia romântica, de drama, seja porque você está sentindo alguma coisa, chora. As lágrimas são a forma do coração expressar essas emoções. A gente expressa as nossas ideias através de palavras. As nossas emoções, a gente pode expressá-las através das lágrimas. Então não segura o choro. Sabe aquela coisa que pai e mãe falavam, engole o choro, menino? Não engole o choro não, chora. Permite-se deixar essas emoções fluírem. Permite deixar essas emoções saírem através do choro, através, né, do corpo físico expressando as emoções. Sejam elas de alegria, de tristeza ou quaisquer que forem que você esteja sentindo, né? Você faz isso também, né, Elaine? De chorar. E não é o chorar, e é claro que quando a gente chora e a gente traz tudo isso e a gente realmente, né, se liberta, depois a gente precisa se recompor e a gente precisa se nutrir novamente de amor, de alto amor, né? Mas vou desidratar, é só uma das estratégias, né, tia? Chorar não é só chorar que resolve tudo, chorar é uma das práticas. E mulher geralmente tem mais facilidade de chorar, os homens é que precisam. Às vezes, outro dia eu passei por um mentorado meu, falei, fulano, a sua tarefa, o seu plano de ação é chorar essa semana, chora, bota pra fora. E o quão difícil é, muitas vezes, para os homens conseguir ter essa liberdade de chorar, de expressar suas emoções, né? Gente, acolher, se conectar com as pessoas, sabe? Mudar a sua perspectiva. Uma coisa que ajuda muito nas questões emocionais é fazer terapia. Fazer uma terapia. Porque às vezes a gente precisa de uma ajuda externa para tirar a gente dessa situação, né? Quando a gente fala das questões emocionais, às vezes a gente entra num fluxo emocional que se a gente não tiver trabalhado o suficiente para criar essa autonomia, a gente precisa de ajuda para compreender o que está acontecendo com o nosso coração, para entender como é que esse mecanismo está atuando, né? E aí não só para as pessoas que são da tríade emocional, todos nós temos essa dificuldade de compreender. Por quê? Porque a gente fica buscando compreender com o nosso mental, né? Então, para que a gente consiga sair de uma situação de dor, de sofrimento, de traumas, a gente precisa muitas vezes dessa ajuda externa, porque é o que vai nos conectar com alguém, né? Que vai nos mostrar o valor, o poder dessa conexão. Para os orais, eles choram exatamente, né? Para quem é oral, aí na perspectiva do corpo explica, né? Para as pessoas que têm esse traço de caráter muito grande, chora e volta ao normal. Então a gente precisa realmente entender de que forma expressar as nossas emoções. E cada pessoa vai estar num estágio dessa expressão emocional. Algumas pessoas acabam, como a Elaine falou, né, por ser emocional, se expressando demais ou fazendo com que a emoção esteja sempre à frente das tomadas de decisão. Outras pessoas estão ouvindo o que eu estou falando e estão assim, emoção? Mas o que é isso? Sentimento? Eu não sei o que é. Eu nem sinto, nem tenho nada disso.
Não quer dizer que você não sente, quer dizer que as emoções estão bloqueadas, estão dentro de você e você não está se permitindo se conectar, né? Então, lembra que eu falei lá que o segundo passo seria fazer o diagnóstico? Como é que existe essa distorção desse centro dentro de mim? Como que eu faço, né, para identificar como que ele está agindo, seja em excesso, seja em falta? E aí vem o último ponto, que são as práticas do coração, que eu falei, né? Meditação, chorar, se expressar, acolher as emoções, se conectar com alguém, conversar com um amigo, uma amiga, uma pessoa próxima. Sabe uma prática poderosíssima, poderosíssima, quase que eu me esqueço pro coração? Perdão. Perdão. Não o perdão do tipo assim, eu desculpo o que você faz, mas perdão de verdade. Porque enquanto a gente não perdoa de verdade alguém, aquilo vira mágoa, aquilo vira pedra no nosso coração. Então, perdoar não é só falar, eu perdoei fulano, eu perdoei ciclano. Não. Perdoar é uma prática do coração. Perdoar é uma prática profunda que requer um esforço emocional muito grande. Mas que quando você consegue perdoar alguém, você se liberta daquele peso, você se liberta da culpa. O auto-perdão também é importante, né? Eu desisti de trabalhar em empresa porque pedi 3 demissões por falta de inteligência. Que bom, né, Elaine, que você reconheceu isso e que hoje você consegue traçar um caminho diferente para você, né? Então, a prática do perdão, gente, é, sim, fundamental para a gente equilibrar o nosso centro emocional. Se perdoar, perdoar outras pessoas e fazer isso como uma prática emocional, através de orações, através, né, de meditações, através de realmente o Ho Oponopono, que é uma prática havaiana, né? Hoje... Então, gente, o perdão é uma coisa que às vezes a gente não vai nem compreender mentalmente, mas ele libera um espaço emocional tão grande, ele traz pra gente um senso de liberdade, de amor, que assim, que a mente não consegue compreender. Mas a gente precisa trabalhar essa prática dentro da gente. Então, sempre que você tiver uma desavença, sempre que alguém te machucar, alguém te ferir, você precisa conscientemente trabalhar esse perdão dentro de você, né? Para que isso libere espaço emocional, para que isso te traga o equilíbrio emocional. O perdão é liberdade, né, Gi? A Gi também é um emocional do Enneagrama, super querida, que sabe muito bem o poder que traz essa liberdade, né? Então, se alguém me feriu, é porque eu permiti que aquilo acontecesse. Está na minha responsabilidade trabalhar o meu emocional para que eu libere, para que eu me liberte das emoções negativas associadas à pessoa ou ao fato que aconteceu, né? Então, uma prática poderosíssima para a gente melhorar as nossas emoções. E que, como eu disse, né, gente, nem sempre é fácil, principalmente para os emocionais. Lembra que lá nos mentais eu falei, olha, para os mentais a coisa mais difícil é silenciar a mente. Para os emocionais a coisa mais difícil é conseguir fazer essas práticas de libertação. Mas é onde está o seu maior segredo, o seu maior aprendizado vai estar ali. E por fim, que a gente já tá aqui quase estourando no tempo, se deixar eu falo desse negócio aí pra sempre, tem muita coisa para falar, mas a gente não pode deixar de falar do centro instintivo, do senso prático e de como é que ele se manifesta na nossa vida. E olha, a gente, por muito tempo, né, se acreditou, não se deu tanta importância para isso, mas dentro do Enneagrama, as escolas mais modernas têm visto que o centro instintivo, ele acaba tendo uma relevância maior na nossa vida, nas nossas decisões, do que o mental e até mesmo o emocional, né? Que bacana esse pensamento. Realmente, se tivermos que perdoar, é porque permitimos isso acontecer. Exatamente, Melissa, é uma questão sua com você mesmo. Mesmo que você tenha que perdoar outra pessoa, porque a emoção negativa que fica está prejudicando o seu coração, né? Olha aí, Melissa, vocês já se conhecem? Raquel, traz a galera para essa live. A Raquel tá aqui desde o comecinho, né? Que feliz, que alegria. Seja bem-vinda por aqui. Vamos lá, o instinto, como é que é, gente? A gente fala que o instinto tá aqui no centro da nossa barriga ou no plexo solar, né? Como é que é? Esse senso é o que busca autonomia. Ele vai ser o que vai nos dar, nos vai querer liberdade para agir.
Então ele vai estar sempre buscando nos libertar. Ele vai ficar com medo do controle, né? Então, da mesma forma que a mente busca a orientação, o coração busca o amor, a conexão. O centro instintivo vai buscar a liberdade, a autonomia. Então é aquilo que vai nos impulsionar a agir, a nos libertar fisicamente mesmo das coisas que teoricamente nos travam e nos bloqueiam. Agora, qual que é a emoção que vai estar associada a esse centro? Né? A gente falou lá que no mental a gente tem a emoção do medo, da ansiedade, da preocupação. No centro emocional a gente se conecta com a tristeza, né? Com a dor, com o sofrimento. No centro instintivo a gente vai se conectar com a raiva. Então a raiva é aquela emoção visceral. A raiva, Kátia, exatamente. A raiva não é visceral, a gente não sente o corpo esquentando quando a gente está com raiva, a gente range os dentes, a gente fecha a boca. Então a raiva é uma emoção visceral, é uma emoção instintiva que a gente sente através do nosso corpo. E é aí o principal ponto que as pessoas do centro instintivo vão precisar trabalhar, né? Como eu disse, todos vamos ter que trabalhar os 3 centros, mas aqui é onde vai estar o calcanhar de Aquiles dessas pessoas. As características, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque a gente já está quase acabando a live. Então, é o centro que vai trazer para a gente o senso prático, o senso da ação, o senso da reação, quando acontece alguma coisa, como eu reajo, né? Vai trazer para a gente o sensorial, o cheiro, o olfato, o ouvir, né? Então é a nossa conexão, é o tato com o mundo. É também aquilo que vai nos trazer proteção. Então o nosso senso de proteção, de justiça, de fazer aquilo que é certo, vai estar associado ao nosso centro instintivo. Por isso, gente, que quando a gente fala de política, que tá um de um lado, o outro do outro, a gente está falando aqui de um instinto de proteção. Eu preciso proteger o meu lado, eu preciso proteger a minha ideia. Tá tudo relacionado a esse nosso centro animal. Ninguém tá pensando racionalmente se o político A ou B é bom ou é ruim por isso, por aquilo. As pessoas perdem a racionalidade quando elas estão guiadas pelos seus instintos animais de proteção. Entende? Então, o que acontece quando esse centro que nos traz proteção, que nos traz a capacidade de agir, de fazer acontecer, se distorce? Ele acaba escambando, por exemplo, para a agressividade, né? A raiva se torna agressividade, se torna ira, se torna uma emoção desgovernada que vai sair atropelando todas as coisas. Pode ser que às vezes a gente vai ter resistência. Lembra que eu falei que eu era sedentária e não fazia nada e estava tudo bem? A gente cria resistência, a gente fica teimoso, teimosia. Sabe? Então, quando esse centro está distorcido, a gente perde energia para fazer as coisas. Mas eu não quero fazer, não quero mexer com isso. Então, essa é uma outra forma de distorção. Às vezes, pode acontecer da gente ter doenças mesmo, doenças físicas, né? Manifestações físicas, dor de estômago, tensão muscular, dor de cabeça. Então, o nosso corpo ele manifesta essas distorções, né? Dos nossos instintos ou até mesmo as outras distorções. Problemas com a nossa sexualidade. Esse nosso instinto, eu não vou ter tempo de falar aqui, mas ele tem 3 características básicas que ele atua em nós. O primeiro é o nosso senso de proteção, de autoproteção ou autopreservação. O senso da sexualidade, como a gente se relaciona intimamente com as pessoas. E o nosso senso de comunidade, como a gente se relaciona com os grupos sociais. Então, tudo que a gente vê com relação a posições de liderança, problemas de sexualidade vão estar relacionados a essa coisa instintiva, né, do nosso corpo. A gente precisa tratar disso de forma somática, de forma a entender o que o nosso corpo está querendo dizer em cada um desses aspectos, né? E aí, quais que são as práticas que a gente precisa, então, E aí, gente, olha, prática de instinto, né? Tem um mundo de coisas que dá pra gente fazer e falar aqui, mas eu vou trazer pra vocês algumas coisas simples, básicas, mas que já vai fazer uma diferença enorme na sua vida, tá? Ai, meu Deus, acabou. Só um minutinho, gente, que acabou minha bateria. Pra quem tá no YouTube aí, acabou a bateria.
Então, depois eu vejo lá como é que vai ficar o vídeo. Então, o que que dá pra gente fazer, né? Pra gente trabalhar o nosso centro de inteligência instintiva? Meditação, número 1. Quem achou que a meditação não ia ajudar no corpo, vai sim. E sabe qual é o aspecto da meditação que mais ajuda o nosso corpo? A respiração. Então, todas as práticas de meditação em que a gente inspira e expira, a gente está trazendo vitalidade e saúde para o nosso corpo. Então é muito importante, né, que a gente se conecte com essas técnicas de meditação através da respiração. Yoga é poderosíssimo para trabalhar, porque o yoga, ela trabalha não só a nossa respiração, a nossa, digamos assim, a questão da meditação e do corpo, como ela também trabalha a mente, né? Então, meditação é em tudo, Kátia, exatamente. Você já equilibra os 3 ali e tem muita energia para poder realmente ir para cima. Então, a meditação, principalmente através da respiração, através da yoga, exercício físico de qualquer natureza é muito bom. A gente precisa fazer a energia fluir através do nosso corpo, né? Para nos dar energia, para nos trazer esse senso. Caminhar, alimentação, cuidar da nutrição do nosso corpo, né? Cuidar do que a gente coloca para dentro, que vai nos alimentar. Então, buscar uma alimentação saudável, equilibrada. E uma outra coisa muito importante é a gente prestar atenção nas nossas doenças físicas, né? Que as nossas doenças físicas, uma dor na coluna, uma dor no pescoço, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, tudo isso são sinais de desequilíbrios no nosso sistema. Gente, tudo tá acontecendo no final dessa live. Voltei. Então, olhar para as nossas doenças físicas como sintomas. Então, deu uma dor de barriga, ao invés de você só tomar um remedinho e sarar, comece a olhar para aquilo e comece a perceber o que isso está relacionado com a minha vida, né? O que isso está querendo me dizer? Às vezes uma dor na coluna vem por causa de uma coisa emocional que te aconteceu, né? Ou às vezes você está com uma azia, alguma coisa no estômago, que é alguma relação com alguém que não te fez bem. Então, olhar para a doença física como uma manifestação, né, ou como um sintoma de que algo não está legal. E trabalhar para curar todas essas coisas, né, para realmente equilibrar o nosso sistema como um todo. Então, para a gente trabalhar os nossos instintos, para a gente trabalhar essa nossa inteligência animal, essas são algumas práticas que vão começar esse caminho, que vão começar a te dar, né, energia para você olhar para as outras coisas. E aí, de novo, né, para as pessoas que são instintivas, talvez isso seja o maior desafio, mas é realmente o que vai fazer com que essas pessoas ganhem energia para desbloquear aquilo que está travando ou para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, gente, fica aqui, né, essas 3 práticas aí, se a gente pegar para esses 3 centros de inteligência, entender o que cada um deles tem de função na nossa vida, entender como que eles se distorcem e realmente colocar essas práticas no nosso dia a dia, a gente começa a ter mais leveza, a gente começa realmente a viver uma vida plena, né? A gente começa a ter mais energia e mais potencial para ser o que a gente precisa ser, para fazer o que a gente precisa fazer no mundo, né? Meditação em tudo, como a Kátia falou, né? E é isso, gente. Eu agradeço vocês pela participação, pela presença. Aqui no YouTube deu um probleminha, eu não consegui salvar a tempo, mas eu espero que tenha dado certo também. E semana que vem eu volto trazendo mais conhecimento, mais práticas. Se tiverem qualquer feedback, qualquer mensagem, quiserem me mandar lá no direct, fica à vontade, tá? Para eu trazer realmente algo que vai ser útil para vocês. Um beijo no coração, uma ótima semana, uma ótima quarta-feira e a gente se vê aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Gratidão, Melissa. Obrigada, Martinha. Obrigada, meninas. Que ótimo. Fico muito feliz. Um beijo.